Bom dia, muito bem-vindos aqui ao nosso podcast ao vivo do IAB EdTech. A gente está aqui no saguão, com um monte de gente indo para lá e para cá. É, Meu nome é Gabriela Kubik, eu sou diretora de marketing aqui na Webidia Brasil. E hoje a gente vai falar sobre vídeo como um grande protagonista, né? Como um formato realmente super importante nos últimos anos e que tende a se manter dessa forma por bastante tempo. E para isso eu tenho dois convidados aqui super especiais, queria que vocês se apresentassem. Opa. Primeiramente, bom dia. Obrigado pelo convite, Gabi, Webidia. Muito feliz de estar aqui falando desse assunto que é super importante para a nossa indústria. Meu nome é Heitor, eu sou diretor de produtos digitais e growth da Eletromidia. Estou nesse mercado de mídia out of home há uns 10 anos, então eu pude pegar aí desde a transformação daquele cartaz colado estático para hoje a gente está falando de vídeos, vídeos cada vez melhores, qualidade, enfim. Pude pegar essa transformação e tenho certeza que tem muita coisa aí por vir. eu sou o Renato Citelli, diretor comercial da LG Ads. Obrigado, Gabi. A Webidia também agradeço a oportunidade. Eu tenho também 25 anos aí de mercado digital, então a gente vem acompanhando a força, né, que o vídeo digital tem no ecossistema de publicidade e agora, mais recentemente, trabalhando com as TVs conectadas da LG, onde também o principal produto hoje é vídeo. Então, acho que é um capítulo bem importante aí para a gente discutir. Não, legal. Acho que é super interessante ter vocês dois aqui, porque vocês vão ter visões de pontos muito distantes dentro dessa jornada do consumidor, né? E eu queria começar perguntando para vocês um pouco como vocês enxergam essa tal evolução que a gente está falando, né, ao longo dos anos, ao longo da carreira de vocês. E o que vocês imaginam, assim, como principais desafios e oportunidades quando a gente pensa nesses próximos passos também no futuro do vídeo? Principalmente aqui, até dando um viés mais comercial, né? Porque tem um lado de comunicação, mas tem um viés bem comercial também. Bom, eu acho que a evolução ela foi muito forte ao longo dos últimos anos, né? Principalmente do lado criativo, ou seja, coisas que a gente não conseguia fazer alguns anos atrás, a gente consegue fazer falando de vídeo, até com a chegada da inteligência artificial, que traz uma solução integrada para essa questão de vídeo, né? Então, muito mais velocidade de produção, muito mais formatos disponíveis. Por exemplo, na TV conectada hoje, a gente consegue rodar vídeo, não só o vídeo nos canais, né, fast channels, no consumo de streaming, mas também na própria homepage, né, ou seja, na página de entrada inicial ali da TV da LG, a gente consegue ter vídeo também, com, por exemplo, formatos 3D que não estavam disponíveis anteriormente, com vídeos interativos agora, porque diferente do que tem na TV aberta e do cabo, por exemplo, que você tem um vídeo de 15, 30, de 30 segundos em geral, que ele é um vídeo chapado, né, só um comercial, agora a gente começa a ter também possibilidades interativas dentro do próprio vídeo. Então pensa que você está assistindo o vídeo, só que em volta desse vídeo você tem áreas de interatividade. E ali você consegue fazer um quiz, por exemplo, você consegue ter um QR Code para você, via mobile ou via tablet, interagir dentro da sala do usuário, né? Então, toda essa evolução trouxe muito mais relevância para o vídeo como um todo. Começou lá atrás com o social, né? Acho que a parte de out of home também evoluiu muito no sentido de trazer novas experiências criativas também para dentro do vídeo. E eu acho que hoje é um formato que não só ele é engajador, mas também ele é uma nova experiência para esse usuário, né? Então acho que isso é bem importante. Eu tive essa, como eu na introdução eu falei, a oportunidade de acompanhar um pouco essa transformação, né? Entrar na indústria, cartazes. Não que os cartazes eles não sejam importantes, eles têm o seu valor, têm o seu momento de ser utilizado dentro de uma estratégia. Mas o vídeo, né, principalmente para a nossa indústria, que é a out of home, tem a ver com as telas digitais, né? Então, como toda tecnologia de hardware, esse custo vai diminuindo e vai aumentando ali a adesão do mercado. E hoje o Brasil ele tem um dos mercados mais digitalizados de out of home do mundo, com números ali muito similares a mercados asiáticos. E aí com essa digitalização o vídeo se tornou muito importante. Então
Hoje, os anunciantes, eu acho que gosto muito ali de quando você falou de IA, porque eu acho que isso que vai transformar, de fato, a acessibilidade para ter boas produções e bons materiais, né? Porque antes isso era acessível para um nicho muito específico, das grandes agências, os grandes anunciantes que tinham capacidade de produção. E hoje em dia a gente vê, pelo menos lá na Eletromídia, pequenos anunciantes hoje com IA conseguem criar sua própria arte dentro da plataforma. Então, eles, quem não tem uma agência, por exemplo, um pequeno estabelecimento, ele já consegue, através da IA, gerar o seu próprio vídeo. E isso eu acho que vai abrir. A gente está só no começo, né? Porque a gente está falando de IA aí, mas é só o começo. E hoje, a pior versão da IA que nós estamos tendo é a de hoje. Então, tem muito potencial de destravar essas criações e que no final o vídeo tem, pelo menos para a Out of Home, pesquisas recentes de Nielsen, mostram que chama a atenção 30% a mais do que um formato estático, tá? Para dentro da mídia Out of Home, claro que é o nosso mercado. Então isso mostra a importância de utilizar esse formato. 3D também é a mesma coisa, né? Que é difícil não ter visto no LinkedIn algum vídeo de alguma painel lá na China, no Japão, etc., de 3D. Eu acho que isso aí, de fato, muda o jogo, né? Experiência. E a Out of Home tem essa questão de experiência, touchscreen, experiências de projetos especiais, enfim. Acho que tem um desafio, como eu falei, de escalabilidade, mas a IA está chegando aí para, com certeza, ajudar. E, obviamente, tem os riscos da IA também de transformar isso numa coisa pausterizada, que sempre é desafio, porque a gente está falando, no fim, de criatividade. A gente precisa mostrar algo novo que não vai virar paisagem, mas o vídeo tem tudo para dar certo. É muito bom. Eu até lembrei aqui de um dado que a gente estava vendo, que 56 mil marcas ano passado usaram vídeo de alguma forma, né? Um dado da Kantar. E eu acho que tende a só crescer, né? Daqui a gente está falando de tudo quanto é formatos diferentes, lugares diferentes para ter esse formato de vídeo. E te ouvindo, assim, eu queria entender também como vocês entendem essa conexão da estratégia desses diferentes pontos de contato, né? Eu acho que vocês dois têm novos formatos cada vez mais dinâmicos, cada vez mais inovadores para chamar a atenção do público, justamente nesse momento que às vezes a gente está distraído ligando a televisão, andando na rua. Como que vocês entendem essa conexão da estratégia entre esses diferentes pontos? Como a gente consegue criar uma narrativa? Olha, eu diria que acho que a parte de time e contexto, né, de tempo e espaço de consumo, falando de vídeo, outros formatos também, mas acho que vídeo muito fortemente, é super importante, porque a gente pensando na jornada desse usuário, desse consumidor hoje, quer dizer, ele é impactado na rua por um out of home, ele é impactado no carro, né? Ali no mobile, e no fim do dia ele vai assistir um streaming, por exemplo, com um momento máximo de atenção. Então, acho que hoje o tempo e espaço de consumo, ele permite, né, que muitas frentes de vídeo sejam consumidas em um único dia. Ele tem esse impacto multiformatos, multitelas e em diferentes estágios de atenção, né? Então, acho que a parte de atenção é super importante quando a gente fala de vídeo, porque, como foi mencionado, né, é um formato que engaja muito mais do que outros formatos e por isso é usado por tantas marcas, né, como você mencionou já. Com a IA isso vai se acelerar de forma expressiva, mas eu acho que cada um vai ter um papel de impacto dentro dessa jornada, né? Então acho que o streaming e a TV conectada tem um papel no prime time ali, que é no fim do dia para a noite, no fim de semana. O out of home tem um impacto importante no momento em que a pessoa está se deslocando, né? Para o trabalho ou para outro lugar. O mobile tem um impacto ao longo do dia ali, que é um impacto muito mais rápido, mas que também é relevante, né, do ponto de vista de mobilidade mesmo. Então, acho que tudo isso vai contribuir para que a gente veja também um aumento do consumo de vídeo ainda maior do que o que acontece hoje. E gera uma oportunidade para as marcas que eu acho que ainda pouco explorada de uma forma concreta, que é como contextualizar isso dentro da peça, né? Então a gente se pega, às vezes, tendo campanhas de grandes anunciantes até, que é um KV ali, né? Ou tem uma ideia geral, e ele destrincha isso adaptado a cada tela sem gerar uma contextualização.
E o que eu quero dizer com contextualização? É saber esse momento da jornada que aquela pessoa está quando ela está consumindo aquele conteúdo. Então, a gente tem os elevadores. Então, tem um elevador residencial. De manhã, o cara está indo para o trabalho. O que eu posso trazer de informação? Um bom dia, não sei, uma temperatura, enfim. Trazer algum tipo de informação dentro da minha peça. Agora, depois, quando ele está no deslocamento na rua, eu tenho que adaptar minha peça. Não é o mesmo tempo de atenção, de leitura. Então, e dá para você trabalhar também pelo contexto da geolocalização com comunicações diferentes em cada lugar. É como se você tivesse um sinal de televisão unificado para cada ponto. Eu acho que isso abre um leque grande de oportunidade que as marcas ainda não exploram. Além também de que, por conta das telas serem digitais, e é o que permite no fim ser vídeo, abre também para uma nova dinâmica de dados contextuais na peça. Então, eu tenho marcas que trabalham hoje com temperatura. Então, Eu ia McDonald's. perguntar isso. Ah, eu quero trabalhar hoje, vai fazer calor, eu vou mostrar a casquinha. De manhã, Mac Café. Então, saber trabalhar isso dentro de uma estratégia não é tão simples, mas no final faz toda a diferença você contextualizar uma peça. Então, temperatura, jogo de futebol, dados até do próprio cliente, countdown, isso gera mais engajamento, além do engajamento óbvio que já vem do próprio vídeo. Não, só ia perguntar, indo além, assim, quais dados contextuais a gente tem hoje em dia para usar? Porque dá realmente a sensação que dá para brincar muito e que a gente ainda está só na superfície de tudo que dá para fazer. Não, mas é uma ótima pergunta. Acho que ontem eu falei um pouco aí no palco do IAB, né, sobre a parte de dados de consumo de TV. Então pensem que hoje a gente consegue ter, via o sistema operacional proprietário, né, ou seja, o OS da TV, que na verdade hoje a gente tem dois grandes OS no Brasil, né, que são os da TV Samsung e da LG, né? No caso da LG a gente tem o WebOS, e tudo que você faz na TV, a gente tem a informação, seja na TV aberta, seja no cabo ou seja no streaming. Então, a gente tem um pool de dados determinísticos primários que é muito relevante, né? Ou seja, imagine o seguinte, eu consigo saber quais comerciais você está sendo impactada na Globo e consigo fazer um alcance incremental disso quando a pessoa não está na TV aberta, ele está consumindo o WebOS, ou seja, ele está num ambiente conectado. E a parte de hardware também da TV, né? Ou seja, se você gosta de games e você pluga um Xbox, um PlayStation na TV, eu sei exatamente qual o tempo de uso que você está consumindo esse game e também qual jogo você está jogando. Então, isso cria para a gente possibilidades. E aí a gente brinca, né? Porque eu acho que assim, hoje tem uma discussão grande de TV 3.0, que na verdade é uma iniciativa das TVs abertas para ser mais digital, enquanto hoje você já tem o streaming e as TVs conectadas dos fabricantes prontas para fazer o que talvez seja a TV 3.0 daqui a 10 anos. Né? Então, e aí eu acho que conecta muito, né, com o que ele falou, que é como que os anunciantes e os produtores de conteúdo vão se posicionar dentro desse ecossistema. Não é trivial, a gente tem uma capacidade muito grande digital, seja no out of home ou seja na TV conectada. A gente até brinca, né, que a TV conectada é o out of home in home, né, porque você tem uma tela gigantesca dentro da sua casa, então você é impactado na rua e no momento que você está em casa, você é impactado também pela TV conectada. Isso tem uma relevância muito grande, né? Então... Hoje existe ali diversas maneiras que os anunciantes têm trabalhado essa segmentação, essa contextualização, essa dinâmica de dados, desde dados como ele trouxe ali de first party, né, que são dados ali que os próprios veículos já trabalham, né? Hoje a gente sabe cada contexto, classe social, idade, gênero, a gente tem dados de mobile que enriquecem o entendimento das regiões que fazem mais sentido e dão contexto para que a gente faça uma peça mais assertiva para aquele lugar. Mas também tem possibilidade do próprio cliente usar os seus próprios dados, né? Quando o cliente ele já tem quais produtos que funcionam, onde eu tenho menos market share, onde eu vou trabalhar uma determinada SKU, em outra vou trabalhar com uma outra informação, é um pouco do que já existe muito nativo quando você pensa no digital, mas antes, acho que as marcas ainda vão levar um tempo para entender que hoje já tem essa capacidade
inclusive para mídia out of home, né? Além dos gatilhos que eu falei ali, temperatura muito usado, placar de jogo muito usado, notícias também é muito usado, countdown. Hoje tudo que tem de API, até trânsito de via, já tem case de anunciantes. Acho que a 99 fez um muito legal, que a gente mostra sempre, que ele queria mostrar ali na peça quanto tempo estava demorando para pegar um táxi pela 99 e conectado no API, que é uma informação que a gente não tem. Quem tem é o próprio cliente. Então, quando a gente consegue conectar no API, a tela está na internet. A gente consegue mostrar ali na hora. Então, isso aí tem muito poder, gera muito mais resultado para as marcas. Não, incrível. Eu acho que já fico aqui imaginando um monte de coisa que dá para fazer. Mas já me encaminhando um pouco para o fim, porque o nosso papo aqui é rapidinho mesmo. Você falou em resultados, eu acho que isso seria talvez a minha última pergunta, mas voltado para como a gente mensura tudo isso, né? Porque, óbvio, no final das contas, isso também é o que a gente é cobrado. E eu acho que ainda é um pouco nebuloso em certos momentos, né? Como que a gente faz e como que vem sendo essa evolução da mensuração também ao longo do tempo, conforme esses formatos vão mudando, a gente vai trazendo novas possibilidades, etc. Não, ótimo. Eu acho que essa discussão é importante mesmo. A gente vê que tem ainda um gap a cobrir, né? Do ponto de vista de integração de todas essas possibilidades, né? Da jornada do usuário em um único ponto de mensuração. Então, hoje via programática, por exemplo, via as plataformas, né? DV360, Magnite, outras de entrega programática, a gente consegue dar um 360 para o cliente de tudo que ele está fazendo. No caso de TV conectada, por exemplo, a gente tem as mensurações básicas, né? Tipo brain lift, métricas de atenção, né? Que é sempre um terceiro mensurando a publicidade, não o próprio veículo. Então, no caso de brain lift, a gente usa a Lucid, que é um player global. No caso de atenção a Lumen, né? Tem Lumen, Adelaide, tem alguns mensuradores externos. E a gente está cada vez mais pressionando os mensuradores Kantar, Ibope, etc., para que tragam também uma maior conexão de mensuração na mesma base. Então, assim, no out of home, enfim, deve ser um pouco diferente, mas no caso de TV conectada, a gente quer que esteja na mesma base da TV aberta e do cabo, por exemplo, né? Para o cliente ter a visão de que, legal, dentro dessa campanha, o streaming foi responsável por tantos TRPs e ele virou a minha roda aqui nesse ponto, né? Então, cada vez mais lá fora, acho que já tem uma mensuração na mesma base forte, da própria Kantar e Ibope, né? Do New, enfim, outros, mas a gente está caminhando para essa integração, eu diria, de mensuração geral da publicidade. Para out of home, a gente tem aqui, eu separo sempre o assunto de mensuração em dois âmbitos. O primeiro que é a mensuração de audiência, que é super importante, então entender quantas pessoas assistiram, passaram, em qual frequência, os TRPs, enfim, tudo que é uma base técnica de mídia que é necessário para uma tomada de decisão e para uma mensuração a nível básico, mas também hoje tem muita capacidade de entrega de mensuração de resultado. E aí o resultado também, para out of home, como toda estratégia ali, o out of home acaba sendo um meio que busca um aumento de brand awareness, e a gente sabe que brand awareness no final vai converter. A gente também trabalha com brand lift, ad recall com institutos, né? Porque no final um terceiro ali auditando, entendendo, tudo depende de qual que é o objetivo, né? Então tem clientes que ali nessa parte da marca já está suficiente para ele, esse era o objetivo. Mas também hoje tem possibilidade de teste de incrementalidade, o marketing mix modeling também, o que a gente tem visto é que está cada vez mais comum as marcas aderirem a esse modelo, né? E hoje a gente está preparado como indústria para dividir as nossas informações no nível de granularidade que o modelo precisa para extrair o melhor resultado, porque o Last Click, esse modelo de atribuição, ele já está, todo mundo já sabe aí, está sendo falado há muito tempo, que você não pode decidir mais, eu acredito que as marcas já entenderam isso. Mas tá, o que a gente faz agora para de fato entender essa capacidade? E nem se fala o Omnichannel, que de fato eu acho que é um desafio. A gente ainda está no nível aqui de como, em própria indústria do out of home, de chegar numa unidade única. A gente está falando de um degrau acima, mas assim, pelo menos eu estou otimista de que
cada vez mais a gente tem tecnologia para conseguir que a gente consiga chegar lá, né? Esse é o ponto. Eu acho que hoje a gente pode sonhar com isso já mais próximo da realidade, né? Do que era há 2, 3 anos atrás. Então a gente tá, é o que eu falei, a gente está caminhando para isso, né? Mas é por aí. Perfeito, gente, muito interessante. Acho que já fiquei com a sensação que se a gente se encontrar aqui daqui a um ano já vai ter muita novidade para contar também. Eu com certeza vou sair daqui já pensando em várias coisas que a gente poderia usar também. Obrigada, gente. Obrigado. Obrigado. Troquei também.